Olá, seja bem-vindo, que bom ter você comigo. Mais um vídeo produzido exclusivamente para você que faz parte do Clube da Oratória e quer falar bem. Você que está de olho no seu protagonismo e já entendeu, não é? Que quem fala bem sai na frente, se protagoniza, tem novas e melhores oportunidades, além da régua que sempre fica lá em cima. Hoje eu vou trazer para você que vai ficar até o finalzinho algumas dicas importantes e 3 estratégias essenciais que você não deve utilizar. Aliás, 3 estratégias que você deve utilizar para não cometer os erros que muitas vezes as pessoas que não são especialistas, quando estão em apresentação nas suas comunicações, costumam cometer. E olha, é para você que ficar no finalzinho, tem aí uma dica essencial. Mas vamos que vamos, porque hoje a bola da vez, a oratória, os erros que você não deve cometer e as técnicas que são importantes para você poder falar sempre e melhor. Isso eu vou revelando aqui no correr do vídeo. Vale lembrar o seguinte, se você que está aí me acompanhando, se você gosta de oratória, curtiu esse vídeo, já dá um like para a gente dimensionar isso aqui, além de você se inscrever no meu canal, onde você vai poder acessar todas as aulas e os conteúdos que eu preparei para você. Simbora, porque oratória é uma das habilidades mais importantes, mas é claro que tem gente que sempre que entra no contexto da comunicação comete esses que eu considero erros importantíssimos, que são o que nós chamamos de vícios de linguagem. Mas por que esses vícios geralmente acontecem? Segura aí que eu vou trazer para vocês outro ponto importante. Acontece exatamente por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas em errar. Eu diria a você que o grande segredo da oratória e a retórica da oratória consiste exatamente no erro em que as pessoas insistem em cometer por estarem ali com medo de vivenciar o público, de enfrentar a plateia. Então, a verdade é, a arte de se aproximar através da boa fala é um dos grandes pontos importantes para quem costuma trabalhar a comunicação e a boa oratória. Se você tem medo de falar em público, muito provavelmente essa ligação está com medo de falhar em público. Pega essa, porque quando falhamos ou quando temos medo de falhar, associamos esse temor a outras circunstâncias. Agora, o que eu quero trazer para você é o seguinte, que eu considero bastante importante e essencial para você que está me acompanhando. Por que que isso geralmente acontece? Por que que eu travo? Por que que toda vez que eu tenho uma apresentação, parece que eu fico acorrentado, amarrado, em pânico, a voz não sai, eu tremo, a garganta fecha. Que mais? Suador, rubor facial, você fica todo vermelho, começa a suar, dói o estômago, tem gente que passa mal, tem diarreia. O que você puder imaginar acontece. E eu tenho vários relatos em função disso. E por que isso acontece? Acontece porque, nesse momento, nós temos uma forte descarga de adrenalina, que é um neurotransmissor existente para te proteger. Então, claro que naquele momento, quando você entende e associa que o público é um momento de perigo, é uma situação não confortável de perigo, você tem a descarga de adrenalina. E ela vai te afetar naqueles momentos que são mais importantes. Aonde ela vai afetar você? Ela vai afetar na sua fala, na sua memória, no seu gestual, no seu corpo, no seu olhar, em todos os apetrechos ou ferramentas que são importantes. Para quê? Para você poder falar bem. Que aquilo que você vai mais precisar vai te faltar. Imagina que crucial é isso. E por que isso acontece? Por falta de gerenciamento emocional, por falta de entendimento de que você não pode, naquele momento, dar muito valor ou atenção ou preocupação para o que os outros pensam de você. Há uma ligação muito forte com o sensorial do que os outros estão pensando, e isso é verdadeiramente o grande elemento que derruba a sua concentração e faz com que você tenha essa forte descarga de adrenalina e comece a afetar todos os outros sensores. Isso é um ponto crucial. Outro ponto que é importante, como você lida com esse grande momento, que é o momento do medo. Ah, mas eu tenho medo. Ah, mas eu morro de medo de falar em público. Ah, mas eu realmente não consigo lidar com as boas qualidades da comunicação. Então, presta atenção, gente. Quando você vai falar em público, nós nomeamos uma série de técnicas que precisam estar muito, mas muito bem apuradas para você trabalhar essa comunicação. E quais são essas técnicas que eu chamo de ferramentas do orador? Veja aí, primeiro, a sua memória, é o que eu estou apontando para você. A sua habilidade, a sua inspiração,
o seu entusiasmo, a sua determinação, a sua teatralização. É fundamental você dramatizar, você teatralizar. O ritmo, vamos falar de cadência, vamos falar de entonação e velocidade da sua mensagem. E aí você vai precisar do quê? Dá uma olhadinha logo ali. Você vai precisar de voz, dicção e respiração. Esses 3 elementos são fundamentais. Dicção é a qualidade que você pronuncia as palavras para que as pessoas consigam te ouvir muito bem. E quem pronuncia bem, tem boa fonética, tem boa dicção, tende a alcançar melhores resultados e tende a ter uma credibilidade aumentada. Vamos além? Vamos falar da intensidade, da expressividade do vocabulário. Esses pontos estão intimamente ligados, porque um bom vocabulário já coloca a sua credibilidade lá em cima. Uma boa expressividade, que é o que eu chamo de trabalhar o teu facial, colocar energia naquilo que você está dizendo, nos pontos fortes, nos pontos fracos, aonde é preciso dosar, também é técnica. E ela é bastante importante para você ir bem. E como reunir tudo isso? Como reunir tudo isso sem esquecer da naturalidade, sem ser natural? Gente, eu falo disso, olha, forçar um negócio é tremendamente perigoso. Então, oratória é você trabalhar todas as técnicas e, ao mesmo tempo, se manter espontâneo, se manter natural, porque a naturalidade é um ponto fundamental. E, claro, a segurança mora onde? A segurança mora no conhecimento, saber o que você vai dizer, estudar, ensaiar, ter domínio do assunto, conhecer da matéria do qual você vai falar, seja uma reunião, uma aula, uma apresentação, uma palestra, um produto que você vai vender, não importa. Você precisa dominar o conteúdo para que você possa ir bem e para que você possa performar. Então, tem um ponto que eu considero muito importante e que quase sempre as pessoas não se atentam. Faz ali a sua colinha, mas faz uma colinha elegante, colocando só os tópicos. Coloca só a estrutura do que você vai dizer para você bater o olho e alimentar o teu cérebro do assunto. Você não precisa ler, aliás, você nem deve ler. E também não se atreva a decorar, porque com a forte descarga de adrenalina você vai ficar nervoso, e quando ficamos ansiosos e nervosos, a memória é a primeira parte da técnica a ser afetada. Vem sempre do psíquico para o físico, e aí é evidente que você vai perder a memória, e se você decorou, você vai dançar. Então, tenha um guia para você bater o olho e para você poder já, obviamente, conseguir ir bem e também performar. Até aqui está claro? Maravilha nessa aula? Vamos seguir? Porque eu quero falar para você exatamente daquilo que nós não podemos cometer. Prometi para você que eu ia te falar de erros que são importantes, mas antes vamos falar um pouquinho de vícios de linguagem? Adiciono para cá? Muito bem. Vícios de linguagem. Olha só que coisa boa, vícios de linguagem. São esses que você precisa ter muito cuidado para não cometer. Porque tem muita gente que vai nas muletas, usa muito né, muito muito tipo, muito então, gírias, muito bem, e tudo aquilo que são expressões vazias que você usa como escape para poder engatar a tua linha de raciocínio. Mas isso é perigoso, porque são palavras que não dizem nada e que soam como uma enrolação e ficam muito viciantes, né? Por isso que chamam vícios de linguagem. Então você fica muito preocupado, muito conectado com o que você vai dizer e tal. Então, esquece isso. Procura trabalhar outras palavras, como sobretudo, contudo, entretanto, porém, que já são palavras que fazem sentido, dando prosseguimento, não é? Elas trazem uma ponte legal e vão te ajudar a dar o respiro para você entrar na tua linha, retomar a tua linha de raciocínio novamente. E aí, claro, que você não vai cometer esse erro, que é um erro muito comum e que eu estou querendo demais dividir com você. Vamos nessa aqui, ó. Pega essa. Jamais comece uma apresentação apontando algum defeito, algum problema, alguma fragilidade. Olha, eu estou doente, minha voz está rouca, me desculpa. Olha, hoje eu estou resfriado, não estou legal. Hoje eu estou meio gago, hoje eu estou com um pouco de tosse. Tem gente que está tão insegura que ela já começa trazendo problema, ela já começa se desculpando. Ela já começa baixando a expectativa do público. E é ruim demais. Você está com um problema, guarda para você. Tua voz não está boa, guarda para você. Você não teve tempo de estudar o conteúdo, guarda para você. Não começa uma apresentação falando, olha, não era para eu trazer esse conteúdo, é evidente, então eu vou aqui quebrar um galho, não deu para estudar, o fulano que tinha que fazer a apresentação não veio, ele passou para mim em cima da hora, não importa a desculpa que você dê, não dê desculpas, porque às vezes o público nem ia se ligar, mas você já entregou de bandeja, você já queimou na largada, que é o que a gente fala, então não faça isso, jamais, por quê? Porque é muito importante para a sua credibilidade começar por cima, possa, acima de tudo, também
trabalhar a sua comunicação e melhorar a sua oratória. Gente, se você gostou desse conteúdo, minha dica e meu pedido é que você dê um like e já se inscreva no canal, porque tem uma série de aulas para você maratonar e ficar assim, ó, por cima de tudo para poder falar bem e performar na sua comunicação. Então, se oratória é para você, se você sente que pode protagonizar, se inscreve e fique à vontade para poder curtir tudo que eu preparei para você. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.